da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Pela primeira vez, eu como padre, há 36 anos, vou estar dando a bênção a um casal que está fazendo 70 anos de casamento. Eu acredito que vocês têm alguém que já participou de uma celebração de uma bênção de 70 anos. Isso é graça de Deus, é palavra de Deus. Então nós queremos agradecer a Deus pelos 70 anos de casamento do seu Leonel e Dona Emília, e agradecer a Deus de nos dar a graça de ver com nossos próprios olhos esta celebração, que é um ato de fé na família, gente, porque hoje muitos não estão acreditando mais na família, e a sociedade nos incentiva a isso também, como também não acreditar no matrimônio. As pessoas não querem casar mais, e nós temos que proclamar o evangelho da família, o evangelho do matrimônio. E tem outra coisa muito séria que nós queremos estar falando nessa celebração. Muitos casais estão trocando os filhos por cachorro e gato. Pet. Eu sou contra cachorro e gato, e que não deva ter, mas estão trocando. Tem casal que não quer ter filho mais, é pet. É um desafio. E muitos, aqui não estou emitindo julgamento não, não estou emitindo julgamento. Se eu tiver, me perdoe. Mas tem pessoas que não querem ter filho porque acham que filho atrapalha, incomoda. Eu quero viajar, eu quero curtir a vida, eu quero passear. É por isso nós temos que proclamar o evangelho do matrimônio, o evangelho da família, valorizar. Como diz o Papa, né? Não vamos ser coelho, ter um monte de filho, não é isso? Mas que seja 2 ou 3, sei lá, mas também não vamos cair nessa situação que muitos, né? Vamos fazer, trocando filho por pet, cachorro e gato. Aí não, né? Temos que falar isso, né? Temos que pensar nisso. Dar testemunho da palavra de Deus, né? Matrimônio, casamento, né? Isso é muito importante. Que Deus continue abençoando o seu Leonel, a Emília,
dando a eles saúde, né? E eles merecem uma bonita salva de palmas. Demos graças a Deus. A palavra de Deus deste domingo fala-nos de um Deus eternamente comprometido com a vida e a felicidade dos seus filhos e filhas. E é isso que está na Bíblia. É isso que nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras, no primeiro livro, Gênesis, ao último livro, o Apocalipse. Deus comprometido com a vida e com a nossa felicidade. Portanto, Deus que nos ama com amor eterno. Me preocupa muito quando eu fico ouvindo às vezes no YouTube, na internet, agora com as redes sociais, pregadores e pregadoras, às vezes católicos também, pregando a imagem, a ideia de um Deus como se fosse um patrão. Pregações em que o amor e a misericórdia de Deus passam longe, falam mais de demônio, de inferno, do que da bondade do amor de Deus. E aí o que acontece? A pessoa até faz as coisas por obrigação, por medo. Eu vou fazer assim, eu vou me converter, vou fazer isso, porque senão Deus vai me castigar, senão eu vou para o inferno. Se não for por convicção, se não for por adesão, por coração, para Deus não retornar. Fazer por medo. Se eu não fizer, Deus vai me castigar. Se eu não fizer, vai acontecer isso. Não. Primeiro que Deus me castiga, Deus salva. Quem nos castiga somos nós. Quem planta vento, pode tempestade. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Então eu tenho que ajudar as pessoas a ter esta convicção. E se eu fico com pregação, colocando medo nas pessoas, não ajudando as pessoas a fazer as coisas por convicção, eu tenho que ajudar as pessoas a experimentar o amor de Deus. Porque experimentando o amor de Deus, a bondade de Deus, então as pessoas vão fazer as coisas por convicção, por amor. Porque ela fez a experiência do amor e da bondade de Deus na sua vida. Então ela não precisa de ter medo. E Deus não quer que nenhum de nós se perca. O prazer de Deus é a nossa salvação. O prazer de Deus é a nossa vida com Ele. É a nossa vida junto dele. Então, temos que ser muito críticos com essas pregações que a gente vê por aí. E às vezes, essas pregações, elas às vezes levam as pessoas a imaginar que o pregador é mais importante do que o objeto da pregação. E muitos pregadores se colocam nessa linha, falando certas coisas, se colocando de certa maneira, com certo modo, dá a impressão que ele é o centro da pregação. Não. O
centro da pregação de Cristo, a palavra de Deus, é o próprio Deus. Veja na primeira leitura da profecia de Isaías, olha o que diz lá o texto: ao povo que estava no exílio da Babilônia, o povo que havia sido deportado para o exílio da Babilônia, estava sofrendo, sendo injustiçado, longe da sua pátria, da sua gente. E olha o que diz Deus através do profeta: criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Quando se fala da vingança de Deus, nós temos que entender que não é a vingança como nós entendemos. A pessoa me fez mal, agora eu vou vingar, vou retribuir, olho por olho, dente por dente. É o mal com o mal. Deus não. A vingança de Deus é o bem contra o mal, é a retribuição do mal com o bem. Como que Deus vingou a morte de Jesus? Contratando um pistoleiro, mandando matar quem matou Jesus? Não. Como que Deus vingou? O ressuscitando, devolvendo a Ele a vida. Esse é o nosso Deus. E como que Deus vingou o exílio, a deportação do povo para a Babilônia? Todas as maldades que o povo sofreu lá no exílio da Babilônia, devolvendo ao povo a esperança, deixando o povo voltar para a sua pátria, a volta para a sua pátria. Então, Ele fará justiça e recompensará o seu povo por todos os sofrimentos suportados no tempo do cativeiro. O povo de Deus, através do profeta, vai ser um sinal de esperança para aquele povo, dizendo: olha, criai ânimo, coragem, isso vai acabar. Todo esse sofrimento, toda essa humilhação vai acabar. Isso é a vingança de Deus. E é isso que nós também temos que fazer, nós que acreditamos em Deus: retribuir o mal com o bem, não há vingança maior. É difícil? É, mas não é impossível. Por isso nós temos que nos deixar ser conduzidos pela palavra de Deus, para que nós possamos agir de acordo com a vontade de Deus. Aí vem a segunda leitura, uma exortação do apóstolo Tiago: a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado, ressuscitado, não deve admitir acepção de pessoas. Quer dizer, a fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo não permite que façamos discriminação, que haja discriminação entre nós, que nós sejamos alguém que discrimina. A fé em Jesus Cristo, a fé que nós temos a Ele, a nossa adesão a Ele, não deve nos permitir, não pode nos permitir racismo, preconceito, homofobia. Então, por que eu não posso ser homofóbico? Porque a fé que eu tenho em Jesus não permite isso. Por que eu não posso ter preconceito? Porque a minha fé em Jesus Cristo não permite. Por que eu não posso ser injusto, desumano, julgar as pessoas? Por causa da minha fé. Ah, mas uma coisa é a minha fé,
outra coisa é a minha vida. Não. A minha vida tem que ser de acordo com a fé. A minha vida lá fora, aqui dentro, a minha vida na família, na sociedade, na igreja, tem que estar em sintonia com a minha fé. Os nossos bispos da América Latina, documento de Santo Domingo, diz lá que muitas coisas erradas, muitas coisas injustas se firmaram na sociedade. Muitas leis foram feitas contra os pobres, contra os trabalhadores e trabalhadoras, contra as famílias, porque os cristãos não souberam encontrar a fé, a força, a motivação para fazer valer os critérios da palavra de Deus. Fé e vida não se separam. Então, pela fé que eu tenho em Jesus, eu devo viver uma vida de irmão e de irmã com todas as pessoas, uma vida de fraternidade. No Evangelho, Jesus, cumprindo a promessa de Deus, abre os ouvidos e solta a língua de um surdo. E o que as pessoas, o que o Evangelho fala? E diante disso, impressionados, as pessoas diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. As pessoas também precisam se impressionar conosco. As pessoas precisam se impressionar com o cristianismo, com os cristãos e cristãs, e dizer: esta comunidade, estes cristãos e cristãs fazem bem todas as coisas, porque acolhem, porque tem sensibilidade humana, tem sensibilidade social, porque é solidário, porque não julga, porque não tem preconceito, porque não discrimina. Olha aí, gente, a nossa responsabilidade. Não sei se vocês estão acompanhando a visita do Papa Francisco aos países ali da África, da Ásia, alguns países da Ásia e da Oceania. E uma coisa que me encantou, que chamou a atenção, lá em Jakarta, na Indonésia, tem a Igreja Católica, a Catedral da Igreja Católica. Do outro lado tem a Mesquita dos Muçulmanos. O que eles fizeram? Fizeram um túnel que liga a Catedral à Mesquita. Uma coisa simbólica para dizer: nós nos respeitamos. Temos religiões diferentes, fé diferente, mas nós convivemos de maneira única. Nós nos amamos, nós nos respeitamos. Olha que testemunho, olha que coisa bonita. E até tem pessoas que dizem: o que o Papa está fazendo lá na Oceania, lá na Ásia? Nem católico tem, nem cristão. Tem cristão, tem católico, mas a maioria não é. Mas para dizer que a fé, que o amor de Deus, que a palavra de Deus não tem fronteira. E o Evangelho mostra isso também. Jesus está em região de pagãos, em região de pessoas que não eram judeus, para dizer que ele veio para todos, que ninguém pode ser discriminado. Por isso que o Papa estava na Ásia, lá na Oceania, mostrando que a fé, que a palavra de Deus, que o amor de Deus não tem fronteiras. O nosso mundo, gente, a nossa sociedade hoje é plural, por isso a diversidade, por isso o diálogo, a tolerância, o respeito pelo outro. O outro que tem uma opinião diferente, que tem uma linha de fé diferente, que tem uma outra religião, o outro que é uma
afetivo, ou a outra é homoafetivo. Ele não é meu inimigo. Não é o inimigo com quem eu tenho que brigar, que eu tenho que destruir. O outro que tem uma opção política diferente da minha, não é alguém que eu tenho que competir, que eu tenho que destruir. Não. É meu irmão, é minha irmã. E nós podemos sentar numa roda de conversa e conversar. Se quiser tomar uma cerveja ou uma caipirinha junto, qual é o problema? E conversar e trocar ideia. Porque o importante é a gente trabalhar pela paz. Quem trabalha pela paz, quem luta pela justiça, quem promove os direitos humanos, é de Deus, mesmo que não seja da minha fé, da minha religião. Mas, mesmo não sabendo disso, mas ele está fazendo as obras de Deus. Ele está dando testemunho do amor e da vontade de Deus. Vejamos, o diálogo, a tolerância, o respeito pelas culturas, pelos povos, por aqueles que pensam diferente, enfim. É assim que nós vamos construir a paz. Por que está tendo tanta guerra, tanta violência, tanta maldade no coração humano? Está faltando a fraternidade, a tolerância, o respeito, o diálogo, o aceitar o outro e assim por diante. Veja como Jesus acolheu aquele surdo mudo de maneira humana, com todos aqueles gestos, com aquela proximidade. O fato de levá-lo para fora da multidão significa que é uma ação de Deus, que Ele não quer espetáculo, que Ele quer apenas salvar, incluir, acolher, amar. Agora o gesto de Jesus, Éfata, abre-te, dizendo para aquele homem, vem para a vida. O abre-te significa saia do egoísmo, do comodismo. O abra-te, o Éfata, abre-te, significa abra-te para Deus, para o próximo, para as necessidades do irmão. Abre-te, quer dizer, se abra a palavra de Deus, seja irmão, se abra para a vida de comunidade. E agora o mês da Bíblia, né? Como esse Éfata é muito atual e é importante para esse mês da Bíblia, né? O abre-te à palavra de Deus. E outras palavras falam uma coisa bem caseira, né? Acorda para a vida, meu filho, minha filha. Saia da preguiça espiritual, da indiferença, da apatia e se abra para construir uma história de amor, uma história de comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs.